Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 25 de setembro de 2023, nós vamos para a nossa segunda parte do livro Cibernética, né, do Norbert Wiener, Cibernética ou o controle e comunicação no animal e na máquina. Então, exatamente como eles desenvolveram uma ciência para controlar, nos controlar, porque afinal de contas para eles nós somos simplesmente animais, né? E eles querem nos tornar em máquinas, né? Então, livro importantíssimo, seminal, tá? Sobre os dias que a gente está vivendo. Então não perca, se você não viu a primeira parte, assista. E bom, a gente tem nossos recadinhos como sempre. Primeiro, lembrar vocês dos meus quadrinhos, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e transformei nesse material de primeira aqui, feito por grandes artistas, tá? Com uma qualidade de gráfica, de impressão bom demais, pessoal. Então é filme em forma de papel, tá? Se você nunca leu quadrinho, é quadrinho adulto, tá, pessoal? Quadrinho não é só para criança, não. Então nós temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde, se você gosta dessa temática sobre nova ordem mundial, para onde que a gente está indo, né? Escatologia, transhumanismo, cibernética, sociedades secretas, eu exponho isso de uma forma muito clara e divertida, né? Nessa trilogia aqui, então não perca. Temos Um Outro Dia, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, uma história sobre as armadilhas que aguardam, né, os jovens sem que eles muitas vezes saibam. Então é muito legal você ler, dar de presente. Eu tenho recebido aí um feedback muito positivo com esse livro. A gente aborda a questão de droga, né, de dependência química, abuso sexual, doutrinação nela. Tudo isso, pessoal, que realmente tem atacado os jovens. Então é uma história muito, muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, uma história que homenageia os filmes dos anos 80, né, como Rock, Karate Kid, que usam o pano de fundo dos esportes para passar essa mensagem de superação, né, onde né, o herói é herói, a mocinha é mocinha. Então é uma história muito legal. Tem trilha sonora, tá? Você ouve no Spotify as músicas enquanto vai lendo, então realmente cria a sensação de você estar vendo um filme. E a gente fecha com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, uma história de como você sobrevive, né, quando se depara com o mal face a face, mas tem uma redenção no final. Então, né, o pessoal pode falar, poxa, mas é suspense. Não é nada nihilista, no fundo tem uma mensagem aqui de vitória, né, sobre o mal. Então, todo esse material, todos têm mais de 100 páginas, então, né, você vai curtir demais. E eu mando autografado com uma dedicatória para você, para qualquer estado do Brasil, outros países também. Então não perca, entre em contato, os links estão aqui embaixo na caixa de descrição. Tem o meu Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook, tem o meu site também, felipefolgose.com, tá? Que mais, pessoal? Tem links do Rumble e do Odyssey, as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá para postar aqui no YouTube. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o apanhado das últimas semanas, assista lá. E também tem o link do Subscribestar para você se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quer se tornar um apoiador, é pelo Subscribestar. Então muito obrigado a todo mundo que apoia o canal, né, os apoiadores ali inscritos no Subscribestar. Muito bem, vamos começar. Vou lembrar também, olha, dia 5 de outubro, não esqueça, vai estar estreando o Rodeio Rock, que é o meu primeiro roteiro que virou filme, pessoal, tá? Uma história muito legal com o Lucas Luca, Carla Dias, um romance que se passa no mundo da música, tá? Também sobre não se vender, sobre, né, preservar sua integridade. Então, claro, né, muito divertido, é uma comédia romântica, mas tem esse fundo aí muito bacana. Então, já anota na agenda, dia 5 de outubro, tá bom? Terça que vem. Quinta, desculpa. Não essa quinta, a próxima quinta, tá bom? Tem 10 dias para lá, então já deixa anotado aí, já programa com todo mundo para você, né, se divertir. Eu já vi, estou muito feliz, muito contente, orgulhoso, né? São anos e anos de trabalho, então quero compartilhar com vocês também, né? Então assistam lá. Vamos começar, pessoal. Então, né, a gente está ainda no começo, né? Aqui na introdução. E
E ele está falando assim, olha, desde né, do começo da pesquisa, o Norbert Wiener está falando, lembra, esse livro aqui acho que é de 40 e... Deixa eu só recapitular para vocês. Foi escrito em 48, olha só, 1948, e depois uma segunda edição, né, em 1961, onde ele deu uma revisada. Mas para vocês terem uma ideia, há quanto tempo que eles já trabalham nessa questão, né? Então ele está falando aqui, olha, a partir daquele momento, né, se tornou claro para nós que, vamos dizer, a capacidade ultra rápida, né, da máquina dependia de, vamos dizer, aparelhos que tinham essa chave consecutiva, né? Os primeiros computadores, eles ficavam oscilando entre o 0 e 1, então basicamente era analógico ainda, né? Eram várias chaves que ficavam 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e agora tudo isso é feito digitalmente, né? Com uma velocidade muito rápida. E ele fala, então isso deve representar um modelo ideal dos problemas que ocorrem no sistema nervoso, né? Então, essa característica de tudo ou nada, ou do 0 e 1, né, é da forma como os nossos neurônios eles operam, né, as descargas do neurônio, porque ou você tem uma descarga ou você não tem uma meia descarga, né? Então é basicamente binário também, né? Então, o nosso sistema sonoro, nosso sistema nervoso, ele é análogo, né, com vamos dizer, essa escolha única, né, que é determinada no dígito, né, numa escala binária, tá? Então nós contemplamos isso como sendo uma base satisfatória no desenho da máquina, aquele que fala computer machine, ele não falava só já computador, então ele já falava a máquina que computa. Computa é o quê? Faz conta, né, pessoal? Computar quer dizer fazer contas, né? Então, exatamente 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? Então, só para a gente entender que o computador que a gente usa, que eu estou usando aqui agora, desde o começo, pessoal, eles construíram em cima de uma analogia do nosso cérebro. E os computadores mais modernos agora estão cada vez mais semelhantes ao próprio cérebro humano. Inclusive, já tem computadores sendo desenvolvidos, pessoal, que usam uma base biológica, eles literalmente pegando, né, células nervosas, né, neurônios, e tentando reproduzir elas numa placa de Petri e usar uma base biológica como se fosse um computador, né? E aí isso faz parte do transhumanismo, né? Então, assim, as sinapses não são nada além do mecanismo para determinar, né, um certo tipo de combinação, né, de análise combinatória, vamos dizer assim, né? Então, ela, vamos dizer, serve como uma analogia precisa a uma máquina de computação, né, um computador. Um outro problema é interpretar, vamos dizer, a natureza e a variedade de memória na qual o animal, né, Então aí a gente começa a entrar numa parte um pouco mais complicada, né, porque eles conseguem, vamos dizer, entender como funciona, né, o computador, mas não quer dizer que se você entende como a mente humana funciona fisicamente, que você vai entender, vamos dizer, o processo abstrato da mente humana, a questão de pensamento, a questão de emoção. Então, aí é que ele fala, ó, aqui é um problema, né? Como que a gente vai conseguir construir, por exemplo, memórias artificiais numa máquina, né? Porque, de novo, uma coisa é você entender como funciona, agora a essência, né? A alma, o espírito, né? O ser, a consciência, aí são outros 500, né? Ele continua falando assim, então, nessa época, a construção de um computador se provou a coisa mais essencial durante o esforço da guerra, na época ainda na Segunda Guerra Mundial, presta atenção, né? E essa foi a primeira opinião do Dr. Bush, que vamos dizer, que indicava, né, que
que esse processo estava sendo, vamos dizer, estava ocorrendo em vários centros, né, vários centros de pesquisa. Então, ele fala que Harvard, por exemplo, ele e a Universidade da Pensilvânia foram um dos lugares onde eles estavam tentando fazer isso, né? Então, outro aqui, Princeton, e o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então ele fala assim, olha, todo mundo, né, que eu conheci, vamos dizer, tinha uma visão simpática a respeito disso, né? Isso todos os cientistas da época, né? E o vocabulário dos engenheiros logo se tornou contaminado com termos da neurofisiologia e da psicologia. Então, olha só como o pessoal já estava tendo uma integração entre ciências que a princípio são completamente humanas, né? Neurofisiologia, né? Neurocientistas e psicologistas, psicólogos, né? Que na verdade vem o quê? Questão emocional humana, questão, né? E ele fala, logo a gente, o pessoal do que eles chamam hard sciences, né? Os engenheiros de computação, e o pessoal que estava lidando com máquina, começou a pegar o jargão, né? As terminologias usadas pelas outras ciências para aplicar dentro dessa ciência que estava nascendo, a cibernética, né? Então ele fala assim, nesse estágio, né, dos procedimentos, o doutor von Neumann e eu mesmo, nós sentimos um desejo de fazer, vamos dizer, encontros, né, para que todos os que tivessem interesse no que agora nós chamamos de cibernética, né, se encontrassem. Esse primeiro encontro foi na Universidade de Princeton no inverno de entre 1943 e 1944. Tá bom? Olha quanto tempo, pessoal. Então, enquanto a Segunda Guerra ainda estava acontecendo, eles, inclusive o von Neumann, aqui que ele fala, também fez parte do Projeto Manhattan, se eu não me engano, tá? Ele era parte também dos Jason Scientists, que eu falo aqui bastante no Aurora, né? No Aurora, no Caos, eu que falo bastante sobre eles, que foram o quê? Foram esse grupo de cientistas, vamos dizer, pós-operação Paperclip, para, vamos dizer, garantir a dominância tecnológica dos Estados Unidos pelas décadas, né? Então, sempre, pessoal, o uso primeiro dessas tecnologias é militar, e se não é militar, é de controle populacional, tá? Depois essas coisas acabam vazando, chegando aqui para nós, né, para a sociedade de consumo, como, por exemplo, né, micro-ondas, né, como nylon, como teflon. Tudo isso foram tecnologias desenvolvidas durante a Segunda Guerra. Olha só, coisa que a gente acha que ainda é moderna, né? E não, pessoal, e isso aqui. Então, só para vocês entenderem que como as coisas, vamos dizer, numa escala temporal é muito rápido, né? Porque ainda não tem 100 anos da Segunda Guerra Mundial. Agora, né, então, se você pensar na história do homem, isso não é nada. Agora, né, é na história de uma vida, vamos dizer assim, se a gente pensar, já faz bastante tempo, né, que eles estão desenvolvendo essa matriz tecnológica de controle social. Cibernética exatamente é a tecnologia de controlar a sociedade ao controlar o ser humano, ao controlar o homem, né? Então, ele continua falando aqui, né? E aí, ele cita outros médicos, outros cientistas, né? O Dr. McCulloch, né? O Dr. Laurent Dinot, né? Do Rockefeller Institute, tá? Do Instituto Rockefeller. Eles representavam uns psicologistas, os psicólogos nessa reunião. Então, olha só, o envolvimento dos Rockefeller também já era desde o início. Por quê? Porque eles viram o potencial de como usar essa tecnologia exatamente para controle social, né? E ele fala assim, os fisiologistas, eles fizeram uma apresentação, né, sobre
o problema da cibernética segundo o ponto de vista deles, né? Então, de forma similar, o desenho dos computadores, eles eram apresentados, vamos dizer, segundo conforme os seus métodos e os seus objetivos. No final da reunião, se tornou claro de que nós tínhamos uma base substancial vamos dizer, de dados incomuns ou de ideias incomuns entre os trabalhadores em campos diferentes, né? Então, entre quem por exemplo, trabalhava na parte do hardware, né? em construir as máquinas, no engenheiro de computação, com quem era do neurocientista, com quem era da psicologia. Então ele está falando que a gente conseguiu chegar em, vamos dizer, em acordo. Basicamente, qual que é esse acordo? Como criar máquinas, né, através das quais a gente consiga influenciar os seres humanos e controlar eles, né? No fundo é isso, a ciência da cibernética é isso, né? Então ele continua falando assim, e cada grupo, né, eles tinham, vamos dizer, uma noção de que forma seria melhor desenvolvido, né, esse campo para ajudar os outros campos, né? E isso deveria ser feito para atingir um vocabulário comum. Basicamente, assim que nasce um campo científico, né? Você precisa criar quase que um dialeto científico, né, comum, para as pessoas poderem saber, né, o que isso significa, todo mundo saber exatamente. Você tem que criar uma linguagem, né? Então, cada cadeira científica, vamos dizer assim, cria os seus termos científicos, né? Então, ele está falando aqui, a gente foi, nesse novo campo, a gente foi pegando coisas emprestadas, né? Cada um foi, vamos dizer, contribuindo, entre aspas, com a sua expertise para criar esse campo, né? Esse campo comum. Infelizmente, né, pessoal? Que é um troço terrível para o resto da humanidade, né? Bom, então ele continua aqui. O núcleo dos nossos encontros foi o grupo, né, que se juntou em Princeton em 1944. Mas o Dr. McCulloch e o Fremont Smith, outro cientista, né, eles já, com razão, já estavam vendo as implicações psicológicas e sociológicas desse tema, né? Eles não eram bobos, né, pessoal? Já estavam vendo. E então eles, vamos dizer, assim, eles estavam vendo, né, vamos dizer, a importância psicológica e sociológica de como e do que isso iria implicar nos sujeitos humanos, né, nas pessoas comuns. Então eles optaram, né, para, vamos dizer, pegar um grupo de pessoas, de líderes no campo da psicologia, da sociologia e da antropologia, né? Então, a necessidade de incluir psicólogos, né, foi óbvia desde o início. Por quê? Porque eles querem, de novo, controlar o ser humano, né? Então, vamos pegar essa aqui, lembrando que psicologia também, pessoal, era um campo recente, não tinha 100 anos ainda, né? O início, vamos dizer, dessas pesquisas no campo da psicologia começou mais ou menos na metade do século XIX, 1850, né, com William Wundt, depois Freud, né, depois que veio, né, o Jung, Lacan e tal, mas é o William Wundt lá na Alemanha, depois o Freud na Áustria, né? Que é basicamente isso, né? Como que a gente vai conseguir decodificar e manipular, né, as pessoas através de sugestionamento, né, condicionamento. Então, assim, ele continua falando assim: aquele que estuda o sistema nervoso não pode esquecer que também existe a mente, no sentido de que não é simplesmente a matéria, né? Existe a parte, né, imaterial, que na verdade é aí que é o que eles têm dificuldade, né?
Então, aquele que estuda, muito da psicologia do passado provou que tem sido provado como nada mais do que de que a fisiologia dos órgãos, num sentido especial, né? O que eu não concordo aqui é o que eles chamam de behaviorismo, né? De comportamental ou psicologia comportamental, no sentido de que então a gente vai conseguir reduzir o pensamento humano simplesmente às reações químicas, né, do cérebro, né, a fisiologia humana, né? Então é o que ele suporta essa ideia, né, que eu obviamente não concordo. Então ele continua falando assim, e vamos dizer, todo esse corpo de ideias, né, na qual a cibernética foi criada, ela, vamos dizer, foi introduzido nela as preocupações da psicologia, da fisiologia e da anatomia dessa área altamente especializada do córtex cerebral, né? Então, desde o começo, nós antecipamos que o problema da percepção, né, ou o que eles chamam da Gestalt, né, que é exatamente... para eu explicar o que é Gestalt aqui vai ser longo, mas basicamente o comportamento humano, né? Como que o homem cria simbologia e como que o homem manifesta a sua própria linguagem, né? Vamos dizer assim. Então, e de uma formação de percepção universal, né? E isso é o que nós chamamos basicamente da natureza humana, né? Claro, porque eles tiram, né? Eles excluem a parte metafísica do homem, o espírito do homem, né? Então, essa é uma forma de tentar reduzir, né, a parte da essência humana, como se fosse vários padrões de comportamento que, na verdade, nascem de estímulos fisiológicos no cérebro humano, né? É muito mais complexo do que isso. Mas, enfim, então aqui ele estava entendendo o quê? Que para a gente conseguir criar essa ciência, basicamente, de controle social, de controle do ser humano, não adianta só a gente estudar máquina, a gente criar computadora, não. A gente vai ter que entender como a mente humana funciona no nível fisiológico e como que o homem funciona, como que a mente humana funciona nas suas partes emocionais, de raciocínio, de criatividade, né? Como para tentar o quê? Exatamente condicionar o homem, né? Então ele continua falando assim: qual era o mecanismo pelo qual nós conseguimos reconhecer que um quadrado é um quadrado, né? Independente da sua posição, do seu tamanho ou da sua orientação. Então ele está falando como, né? Eles queriam descobrir como que o homem, simplesmente ao olhar para um quadrado, né, ele pode estar de frente, ele pode estar, né, enviesado, ele pode estar, né, na diagonal, independente se ele pode ser um pequenininho, pode ser grande, pode ser de várias coisas, não interessa. Você olha para um quadrado, um objeto, um cubo, é um quadrado, não é um cubo. No caso, 3 dimensões, 2 dimensões é um quadrado, 3 dimensões é um cubo. Ele fala, da onde que vem isso? Como que o ser humano consegue? Como que o ser humano vê um triângulo, ele sabe que é um triângulo, vê uma bola, sabe que é uma bola. Claro, isso é ensinado, mas mesmo se você não ensinar, você já vai ter uma distinção natural, né? Se você pegar, por exemplo, esses 3 objetos, né? Uma bola, um triângulo e um cubo, naturalmente, pessoal, né? Para uma criança, ela vai... Se você não precisa nem ensinar, se você não ensinar o nome de cada coisa para ela, ela vai conseguir distinguir que cada coisa é diferencial. Então, isso é uma coisa que eles chamam a priori, é um conhecimento a priori, que é inato. E é isso que eles falam, como que o ser humano nasce com... E não só isso como, né, diversas outras coisas, é inata no ser humano. A capacidade, por exemplo, para a linguagem, né, já nasce no ser humano, né? Então, ele continua assim, então, para nos auxiliar nesses assuntos, né, e para, vamos dizer, informar, né, qualquer que seja os nossos conceitos que a gente deveria, vamos dizer,
fazer uma tradução entre o campo da psicologia, né, e da filosofia, na verdade, para a ciência, né, da engenharia. Nós trouxemos, né, psicologistas como o professor Kluver, da Universidade de Chicago, e depois o Kurt Lewin, né, do MIT, o Dr. M. Erickson, de Nova York. Ele continua assim, então, bem como, né, a sociologia e a antropologia. Sociologia estuda sociedade, antropologia estuda o homem, né? Antropo quer dizer homem, né? Então, é manifestada a importância da informação e da comunicação como mecanismos de organização, né, que ultrapassam o indivíduo e que chega na comunidade, tá? Então, ele fala, e por outro lado, é completamente impossível entender as comunidades sociais, né, como, vamos dizer, como formigueiros, sem fazer uma investigação profunda sobre os seus sistemas de comunicação, tá? E ele continua assim, presta atenção, pessoal. Então, o que eles falavam? Que um formigueiro é um modelo ideal se a gente conseguir fazer com que a sociedade humana opere como um formigueiro. Por quê? Porque num formigueiro você já tem castas que são biologicamente determinadas, né? A formiga mãe, vamos dizer, a rainha ali, conforme as larvas nascem, dependendo do tipo de hormônio que é dado, a larva nasce, vamos dizer, com um potencial de ser uma formiga guerreira, uma formiga operária, uma formiga, né, um zangão, que é o macho que vai copular com a rainha. E aí, a partir do momento que ela recebe ali um hormônio, a larva se desenvolve daquela forma aí, e é aquilo que ele vai ser para o resto da vida. Se nasceu operário, vai ser operário para o resto da vida. É isso que eles estão querendo criar, uma classe, pessoal, né, de ser humano dessa forma. E outra coisa, a comunicação deles é toda através de feromônio, né, entre as formigas, e ela é basicamente como se fossem autômatas, né? Elas têm aquela missão, elas fazem aquilo, não tem variação, né, não tem livre-arbítrio na formiga. Então, olha o modelo, como eles pensam do que seria uma sociedade ideal, né? Quando chegar no momento em que a tecnologia consiga fazer com que o ser humano funcione dessa forma, e daí você fala, não, você está viajando. Eu falo, não, então leia 1984, não, Um Admirável Mundo Novo, que é exatamente o modelo de sociedade que o Aldous Huxley ele projeta no livro dele. É uma sociedade assim, onde, né, a reprodução não existe mais, a reprodução sexual não existe mais, o Estado controla, né, a reprodução através, né, de reprodução assexuada em laboratório, onde existem castas sociais, tá? E, por exemplo, um trabalhador, ele vai ser basicamente incapacitado desde a sua concepção, né, num tubo, né, como sendo um bebê de proveta, para ele não ter a capacidade de raciocínio para, por exemplo, se rebelar, entendeu? Então, seria uma classe de trabalhadores incapazes de pensar em querer se rebelar. E o próprio Aldous Huxley, já no final, nos anos 60, ele deu uma palestra lá qual que foi? Uma universidade da Califórnia, que eu não estou lembrando agora, e onde ele falou que a revolução final vai ser essa, fazer com que as pessoas amem a sua servitude, amem a sua servidão. E é o que a gente está vendo agora, né? Essa nova geração aí já ama, né, não reproduzir, não ter família, não ter nada, não ter propriedade privada, e é o que o Fórum Econômico Mundial fala, né? Você não vai ter nada e você vai ser feliz, você vai adorar, você vai amar a tua própria servidão, a gente vai te condicionar tanto, né, culturalmente, né, e em breve, né,
colocando um chipzinho na cabeça de todo mundo, inclusive agora, né, o próprio Elon Musk recebeu liberação do FDA nos Estados Unidos para o que? Fazer teste do Neuralink em seres humanos. Pessoal, tá próximo, tá muito próximo, tá? Então vamos continuar aqui. Então, vamos dizer, de forma similar, né, problemas de organização no ser humano, né, nós buscamos a ajuda de antropologistas como a doutora Bateson e a Margaret Mead. Tá? Margaret Mead é importante, que é uma das fundadoras lá do Planned Parenthood, daquelas clínicas de aborto nos Estados Unidos. Né? Enquanto o Dr. Morgenstern, né, do Instituto de Estudos Avançados, era o nosso conselheiro, né, no campo, né, significante da organização social e da teoria econômica. Vocês estão entendendo que engloba basicamente toda a sociedade, pessoal, né? Então eles exatamente querem criar uma tecnologia de como controlar a sociedade, controlar a economia, isso que é cibernética. Por isso que eu estou lendo o livro para vocês entenderem, né? Que economia, por exemplo, faz parte desse sistema de controle e que a gente vai ver como, né? A gente está vendo agora em 2023 a tecnologia que está chegando aí de moeda digital, né? De você ter uma carteira unificada, de uma identidade global unificada para poder também ter acesso à economia, né? Tudo isso faz parte do que a Bíblia chama do sistema da besta, né? Essa sociedade de Apocalipse 13, onde ninguém funciona na sociedade se não receber um tipo de tecnologia, que na Bíblia, né, chama de marca da besta. Continua assim, então também, né, o Dr. von Neumann, né, ele trouxe a questão da teoria dos jogos, game theory, tá? Basicamente o que? Para gamificar a sociedade, para fazer com que toda a sociedade funcionasse vamos dizer, através de estímulos, né, num padrão de um jogo. Como que o jogo funciona? O jogo é isso. Você tem um objetivo e você tem, né, obstáculos e você tem recompensas conforme você vai ganhando, tá? Então, é gamificar a sociedade. Então, hoje em dia, isso a gente já vê através de redes sociais, o joinha, né? Tudo isso é o quê? Para criar um ciclo de estímulo, né? E necessidade dopaminérgica, vamos dizer assim, do ser humano interagir com a própria tecnologia, né? Então, ganhar like, né? Tudo. E agora, além disso, que isso funciona num sistema ainda mais simples, cada vez mais vai ser o que? Com a perda dos trabalhos, as novas gerações, pessoal, dos milênios, muitos querem virar o quê? Virar influencers, querem trabalhar na internet. Não tem mais trabalho formal, não sabem mais trabalhar, né, com as profissões antigas, né? Não, querem ser youtuber, querem ser, né, quer só trabalhar dependendo, né, da mídia que eles criaram, né, do cyberspace, do espaço cibernético. O que é um espaço cibernético? É um espaço de controle, pessoal. Isso que a gente precisa entender. É um espaço de controle total, onde, né, eles podem cancelar em qualquer momento, onde tudo que você fala e se manifesta está sendo monitorizado, né, está sendo coletado dados daquilo, né, de como você se comporta nesse espaço cibernético. Então, o que eles querem exatamente é fazer com que, né, quanto mais pessoas dependam, né, do seu ganho, até chegar no ponto que vai ser o quê? A total renda básica universal, né? Olha, né, o governo vai te dar um dinheirinho, uma mesada, né? A maioria dos trabalhos vão ser todos automatizados. Você vai receber uma mesada e você vai ter que ficar cumprindo as nossas tarefas que a gente vai te dar aqui, né? E claro que isso vai ter uma ligação com alguma uma representação religiosa, vai ser uma nova religião, pessoal, né? Enfim, eu estou acelerando muita coisa, deixa eu voltar para o livro aqui.
Então, né, essa teoria do jogo representa um dos estudos mais interessantes da organização social do ponto de vista, né, de métodos, né, relacionados à organização social, através de uma forma distinta, né, que é exatamente o tema da cibernética, né, que é o que? Essa organização social, controle social. Né? Ele continua, o Dr. Lewin e outros, né, eles representavam, né, um novo trabalho, né, nessa teoria de coleta de opinião e da prática vamos dizer, da criação de opinião. Então, basicamente, como que a gente induz uma população a ter um tipo de opinião e como que a gente faz pesquisa de opinião. Então, tudo isso que você vê de opinião pública, né? Tudo isso, pessoal, nasceu com eles, tá? Eram ferramentas usadas para controle social, que óbvio, né? Depois a publicidade foi aplicar no campo publicitário, a política foi aplicar, mas a ferramenta, o conceito, né? A gênese dessas, vamos dizer, dessas práticas, né? Não deixa de ser uma tecnologia, né? Começou com essa galera, tá? E aí ele fala assim, no verão de 1946 eu retornei ao México com o apoio da Fundação Rockefeller, tá? Para fazer o quê? Estudos lá no México. Então, por que eu trouxe aqui? Né? Só para a gente saber quem que estava subvencionando, quem que estava pagando as contas. Fundação Rockefeller. Qual que era o objetivo? Né? Eles nunca esconderam, né, o objetivo dos Rockefeller. Controlar, né? Controlar, criar, vamos dizer, essa infraestrutura. Né? Afinal de contas, os Rockefeller que criaram, deram o terreno lá da sede da ONU nos Estados Unidos, em Nova York, né? Eles construíram as Torres Gêmeas lá em Manhattan, né? Entre outras coisas, né? Estou dando alguns pequenos exemplos, né, de como eles sempre trabalharam para a aceleração dessa agenda, né, da globalista, né? Então ele fala assim, nós escolhemos o gato como o nosso animal experimental e o extensor do quadríceps do fêmur como o músculo de estudo. Então nós cortamos, né, a ligação do músculo e fixamos, né, numa alavanca debaixo de uma tensão e nós, vamos dizer, anotamos, né, registramos as suas contrações de forma isométrica ou de forma isotônica. E nós também usávamos um oscilográfico para, né, gravar os estímulos elétricos e as mudanças de estímulo elétricos no músculo. E nós trabalhamos primeiramente com gatos, né? A princípio sem o cérebro, eles retiravam o cérebro do gato, né, e deixavam o gato aí debaixo de anestesia. E mais tarde nós fazíamos uma transecção da espinha dorsal do gato. Quem é médico deve saber, eu não sei, é isso, enfim. Mas eu acho que basicamente eles faziam uma inserção ali na espinha do gato, né? Dos gatos, né? Porque não eram vários gatos, né? Em muitos casos, estricnina foi usado para aumentar o reflexo das respostas. E o músculo, ele era, vamos dizer, ele levava uma série de choques, né? Ao ponto da onde iria haver vamos dizer, um padrão periódico de contração, o que levou a o que ele chama aqui de clonus na linguagem, né, fisiológica. Então, basicamente, era um padrão de contração, né? Então, basicamente, o que eles estavam fazendo, né? Vendo assim, pegava o animalzinho, né? Pegava o músculo da perna dele lá da perna anterior
e ficavam dando choque para ver, né, como, se eles conseguiriam controlar um músculo ou não, né? Porque afinal de contas a gente sabe que, né, que nosso sistema nervoso central ele dispara um comando, né, que desce numa velocidade, é um comando elétrico pela nossa espinha e chega até, então eu só estou mexendo a mão agora exatamente porque esse processo funciona, né? Então eles estavam querendo fazer como que a gente consegue controlar o corpo do animal, vamos dizer assim, sequestrar o sistema nervoso central do animal, né, para controlar o nosso bel prazer. A gente vai ter um controlezinho e quando a gente dá a carga, né, o músculo vai contrair, e quando a gente tira a carga, o músculo relaxa, né? Então, basicamente, um controle remoto, né, pessoal? Ah, mas é só em gato, né? É só em gato. Na época, né? Na época. Então ele continua aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ele continua assim. Como eu já, vamos dizer, mencionei, uma das direções do trabalho, né, onde o campo das ideias, né, ele sugeria a importância da noção e a técnica da comunicação num sistema social. Então, como que a gente usa a teoria da comunicação, né, de o quê? Estímulo e resposta, né, sendo a comunicação. Estou resumindo muito, né, a teoria da comunicação. Então você tem um emissor que emite um sinal, você tem um receptor do outro lado, você tem uma mídia que é o canal, né, entre quem... Então, por exemplo, né, vamos traduzir aqui, eu estou emitindo, eu estou falando aqui, é um sinal, é um código, isso está sendo, né, passa pelo microfone, vai pelo computador, passa pela internet, tudo isso a gente pode considerar como mídia, como meio, como canal, para o quê? Para ser reproduzido na tua casa, na caixa de som do teu computador ou no microfone, né, ou no teu fone de ouvido, e aí essa mensagem vai ser recebida, né, pelos teus ouvidos e vai ser decodificado no teu cérebro, né? Então eu sou o emissor, você é o receptor e a comunicação está ocorrendo através de um meio, de uma mídia, né? Essa é a base, é o beabá da teoria da comunicação. Agora, o que eles querem exatamente é controlar, né? Como que eles conseguem controlar esse processo da comunicação? Para o quê? Controle social. Então, hoje em dia, de que forma eles controlam na maior parte? É através do quê? A mídia. Por isso que mídia, TV, rádio, internet é aonde que eles conseguem censurar, né, deturpar, né? É o quê? Agora, em breve, pessoal, o que eles querem, no final, o sonho dessa galera é ter acesso a nossa fisiologia para controlar tanto o emissor quanto o receptor. E aí é game over para eles. No momento que eles conseguirem realmente... Então, como que eles controlam, por enquanto, a gente? Através do quê? De sugestionamento, educação, né, mídia, né, doutrinação, né? Mas eles ainda não controlam fisiologicamente, né? Por exemplo, a picadinha é uma forma de tentar, né? Alimentação. Tem algumas outras formas também, né, que, vamos dizer, vão tentando já condicionar a nossa biologia, né? Então, por exemplo, a queda de testosterona nos homens, com aumento de material plástico, pesticida, uma série de elementos químicos que diminuem a testosterona no homem. Isso também é uma forma, né, de você já tentar modificar a própria fisiologia humana, mas o sonho deles é exatamente ter acesso direto a você, né, ao teu cérebro, né? Então ele fala assim, olha, é certamente verdade que o sistema social é uma organização que, bem como o indivíduo, e que esses sistemas estão fadados a estarem ligados num sistema de comunicação maior, né? Então, o indivíduo, uma sociedade é feita o quê? Um coletivo de indivíduos, é uma aglomeração de indivíduos. Então, né, funciona através de comunicação, conforme você se comunica com as pessoas, né? Mas, da mesma forma que um indivíduo pode trazer uma nova informação e vai modificar, vamos dizer, o mapa social, existe o tal do pensamento coletivo que tenta o quê? Influenciar o
o indivíduo. Então é um feedback loop, né? O indivíduo influencia a sociedade influencia o indivíduo. O problema é quando, né, por exemplo, você chega num peso tão grande, né, da sociedade, aonde o indivíduo perde a sua... Né, porque a questão, por exemplo, da agenda, né, trans... Por que você está vendo um aumento de uma nova geração, né, como nunca houve? Por quê? Porque é exatamente essa pressão social, esse condicionamento social que influencia o indivíduo, né? Então ele fala assim, existe uma dinâmica circular, né? Desse feedback, né, que acontece entre o indivíduo e a sociedade. Então é verdade que em ambos os campos, né, da antropologia e da sociologia, e mais especificamente no campo da economia, né, onde nós já mencionamos, né, o von Neumann e o Morgenstern, com a sua teoria dos jogos, né, sendo uma das ideias, né, base para exatamente esse condicionamento. Então, como que a gente vai pegar, né, porque o ser humano naturalmente gosta de jogo, porque o jogo simplesmente pessoal, né, primitivamente, vamos dizer, o jogo é uma metáfora para que da vida, né? Então, por exemplo, uma caçada, né, é um tipo de um jogo, né? É o quê? O homem tem que acertar uma lança ali num animal, né? É um tipo de um jogo. Se você acerta, você tem uma recompensa. Então, o jogo é uma extrapolação de um processo natural, né? Agora, o negócio é esse, né? E que o homem, ele tem já, vamos dizer, naturalmente, esse entendimento de que por exemplo, uma pescaria, né? Para eu sobreviver, para eu ter o alimento, eu tenho que, né, conseguir pescar. Então você pode chamar um joguinho, daí você cria um jogo de pescaria, pode ser, né? Onde você tem que acertar tudo que é relacionado a isso. Eu tenho que acertar um objetivo para eu ganhar uma recompensa. Então, como que você pega esse princípio, você extrapola isso numa forma social para o quê? Controlar o ser humano, falando assim, olha, você, né? Então, uma nova onda do TikTok agora, pessoal, é meninas, né, fazendo, eu esqueci o nome em inglês agora, que elas ficam, isso claro que tem toda uma conotação sexual, né, de que as pessoas vão dando dinheiro para elas e elas vão, parece que a menina vira um robô, porque ela vai falando, por exemplo, se é um sorvete que vale tanto, ela fala assim, ice cream, so good, entendeu? E claro, e os caras se masturbam vendo isso. Então, isso é um exemplo claro dessa gamificação, né? Então, o que? Ela vai ganhar dinheiro, mas para isso ela, né, vira basicamente um robô na internet, né? É impressionante, pessoal, é terrível, né? Eu tô rindo aqui, mas é demoníaco, né? Mas tô falando como isso aqui, que eles já estudavam, isso a gente vê hoje na nossa sociedade, tá? Vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, baseado nisso, né, a doutora Gregory Bateson e as doutoras, né, e a Margaret Mead, elas me pediram, né, em vista, vamos dizer, dessa intensamente necessidade a respeito da natureza sociológica e econômica, né, dos problemas que se apresentam nessa era de confusão. Isso ele estava falando na década de 40 do século passado, tá? Para devotar a maior parte das minhas energias na discussão desse campo da cibernética. Basicamente o quê? Como controlar a população. Porque o que ele não cita aqui é que a Margaret Mead, exatamente, ela queria o quê? Fazer um processo de eugenia, pessoal. Lá nos Estados Unidos na época, o quê? Através do Planned Parenthood, basicamente o quê? Vamos controlar essa população geralmente negra, americana, vamos botar essas clínicas aqui nos bairros negros para eles abortarem, para eles não reproduzirem. Então, ele está falando aqui de forma velada, né, os problemas sociológicos e econômicos, o mesmo pensamento da galera do Fórum Econômico Mundial, que na verdade é isso, né?
Vamos reduzir a população, eugenia, né? Nós decidimos quem pode reproduzir. Ele continua assim. Então, por mais que eu, vamos dizer, né, que eu empatizasse, né, eu tivesse empatia com, né, com a preocupação delas, do senso de urgência, né, dessa situação, e por mais que eu desejasse, né, de que eles e outros trabalhadores competentes pudessem, né, vamos dizer, lidar com esses problemas desse tipo, né, que eu irei discutir num capítulo, né, mais para frente do livro. Ele fala assim, eu posso compartilhar o sentimento de que esse campo, né, esse campo da cibernética, né, ele, vamos dizer, ele pode, né, aqui ele ainda está falando, né, ele está tentando prever no futuro, né, eu tenho que ler a frase inteira para pegar o sentido, né, em inglês, né, é meio que nem o alemão, que você precisa ler tudo para pegar o sentido. Então ele fala assim, eu tenho essa esperança de que esse campo de trabalho ele possa ter um efeito terapêutico nas doenças sociais atuais, presentes. Então, de novo, pessoal, isso aqui, eles estão criando uma tecnologia de como controlar a população e o grande problema é o seguinte, o que eles consideram uma doença social? De novo, né, eles consideram nascimento. Imagina você considerar uma classe inteira de pessoas como uma doença social. Vem cá, isso não é o máximo do racismo? Não foi exatamente, por exemplo, que o nazismo, né, categorizou os judeus, né, como uma doença? Mas isso, pessoal, não fica só restrito a essa, porque é o que, né, ganhou notoriedade. Mas antes da Segunda Guerra, esse pensamento já era... Isso é antigo, isso remonta a Thomas Malthus, pessoal, no século XVIII. A questão de controle social, controle populacional. Então, como que você pode ver pessoas como peste, como praga, como controle, da mesma forma que você tem controle de praga, de peste? Eu vou controlar uma população, né, o tal dos, que eles chamam de... né, que a Hillary Clinton chamou dos deplorables, né, deploráveis. Esse povo aqui é incapaz de nada, né? Então a gente tem que... não pode deixar eles reproduzirem, tá? Então ele fala, para uma boa estatística da sociedade, nós necessitamos de longos períodos onde a sociedade esteja essencialmente durante condições constantes. Tá? Então, basicamente assim, para a gente estabelecer esses padrões de controle, né, e essa metodologia científica, a gente tem que controlar a sociedade por um longo período de tempo. E, pessoal, né, é discutível que muitas das tecnologias de mídia, principalmente a televisão, mais do que o rádio do século passado, foi exatamente né, tudo o resto veio, vamos dizer, na traseira, né, veio de lambuja, né? A parte de entretenimento, né, não, é publicidade, vamos ganhar dinheiro com isso, não. O primeiro objetivo sempre foi de ter o governo ter um acesso de controle, de comunicação direta à população do país imediata. Se você tem um receptor em cada casa, né? Um monitor faz o quê? Monitora. Por que eles chamam monitor de TV? Porque monitora. Daí você fala, mas peraí, a TV está me olhando? Hoje sim, as novas televisões já vêm com uma câmera, né? Da mesma forma que os computadores já vêm com câmera. Mas era para quê? Para saber que se no momento que eles quisessem, eles interromperiam a transmissão para enviar uma mensagem do governo. Além das mensagens que eram normalmente controladas, né, pelos jornais e pelo próprio entretenimento, pelas mensagens que eles já embutiam de forma subliminar nos próprios filmes, novelas e o que seja, né?
A gente encerra nosso vídeo de hoje. Espero que, a gente entenda um pouco mais, pessoal, o que é a estrutura do mundo. Porque, de novo, a gente nasce e a gente começa a viver e as coisas são assim, né? Por exemplo, meus pais, eles pegaram o surgimento da TV. Da mesma forma que a minha geração, eu peguei o surgimento da internet, meus pais pegaram o surgimento da TV, né? Então, não existia TV quando eles nasceram. De repente, eles começaram isso aqui. Daí, obviamente, começaram a comprar na televisão, começaram a ser consumidores. Quando eu nasci, a TV já existia. Então, para mim, sempre existiu. Você já cresce, você nem pensa o que é isso. Você só interage com a coisa e consome a coisa. Da mesma forma que a nova geração é assim com a internet, com celular. Para eles já é natural, né? Para eles o mundo sempre foi assim. Nunca existiu um mundo sem internet, sem celular. E aí a pessoa ela está completamente ligada, né? Dependente, né? Então, e daí você fala, mas o Neuralink, pessoal, é estranho e é para nós, porque eles vão condicionar uma nova geração que nascer após o Neuralink, e muita gente, o trabalho que eles vão fazer, né? E não só o Neuralink, vão ter várias tecnologias disso, de inserção de tecnologia em você, vai ser natural, e as pessoas vão querer isso. As pessoas vão, claro, imagina, eu vou ficar para trás, né? Se o outro bota um chip, ele pode, pode estudar mais, pode ter, né? Eles vão vender um pacote de vantagens, igual você vê uma propaganda de celular que vende um pacote de, ou de TV a cabo, um pacote de, vão vender um pacote de, você vai poder, que na verdade isso é o quê? Isso é simplesmente um queijinho na ratoeira, né? Mas, de novo, quando a tecnologia ela é introduzida na sociedade, você tem, uma resistência inicial de... Bom, quem conhece isso aqui já sabe, né? Tanto que eles mesmos não usam as tecnologias que eles constroem, né? Eu já dei vários exemplos aqui do Sean Parker, que é o cofundador do Facebook, que não deixa os filhos usar rede social, né? Esqueci o nome dele, trabalhava lá no Google, indiano, que também fala que não deixa os filhos, usarem, né? Eles mesmos sabem, porque eles sabem para que isso é feito, pessoal. Isso é feito para condicionar, né? E para controlar. E então, quando chegar aí, pessoal, e comercializarem, né? Imagina, da mesma forma que você tem, imagina o poder da Apple, por exemplo, de marketing, para comercializar os produtos deles. Imagina esse mesmo dinheiro, essa mesma estratégia de marketing, né, de campanha para vender, para condicionar o pessoal a querer ter um chip, um Neuralink, outra tecnologia como essa. Muita gente vai querer, muita gente já quer, né, pessoal? Tem muita gente que já quer, tem muita gente, inclusive, que tem uma versão mais, na Escandinávia, vários países lá já tem uma versão mais rudimentar disso, de um chipzinho na mão, né? Enfim, para abrir porta, mas ainda não tem acesso ao sistema nervoso central. Claro, a pessoa já é traqueada, já está no GPS e tal. Agora, o problema, pessoal, é quando estiver na mente, literalmente na mente, né? Bom, a gente encerra nosso vídeo, né? Espero que você tenha, entendido os dias que a gente vive, pessoal. Tudo isso é para falar o quê? Que a Bíblia é real. Isso já foi dito há 2000 anos atrás. Jesus, né? O livro de Apocalipse é uma carta de Jesus, né? Jesus deu para João, Jesus falou. Então, é a carta escrita por Jesus, vamos dizer assim, né? Falando o quê? Sobre dali para frente, os últimos dias, como ia ser, é o último livro da Bíblia. E, pessoal, nós estamos vivendo nesses dias, é o que Jesus chamava nos evangelhos de Marcos, Lucas e Marcos, né? Em Marcos 24, Lucas 21 e Marcos 13, ele fala sobre os últimos dias também. Então, não é só no Apocalipse, ele fala também nos próprios evangelhos sobre os últimos dias. E é o que ele chama de dores de parto, ao que antecede a tribulação, os 7 anos finais,
onde, né? Então a gente está vendo essa aceleração, né? Tudo culminando, inteligência artificial, né? Digitalização da moeda, terremotos, fome, né? Mudança climática. A Bíblia fala disso, pessoal. A Bíblia fala disso, que o sol vai se aquecer, que as pessoas vão buscar a morte, tá? Eles sabem disso, por isso que eles querem botar partícula no céu, né? O Bill Gates fala, não, vamos botar partícula no céu, porque eles sabem disso, pessoal. Só que mesmo assim eles não se rendem a Deus, tá? Mesmo sabendo disso, eles não... Olha isso. Mesmo eles conhecendo a Bíblia, eles estão tentando, né, criar formas paliativas, porque, pessoal, é bíblico. Então, de novo, o que você precisa saber é que, né, hoje você tem livre-arbítrio para escolher entre Deus e o outro lado. É uma escolha, né? Uma escolha binária, não é relativismo moral. Não tem muro, pessoal. Jesus falou, ou você está comigo ou você está contra mim. Então é isso, é ou Deus ou é longe de Deus, né? E longe de Deus você vai estar com quem, né? É o príncipe da potestade do ar, a Bíblia chama, né? O inimigo das nossas almas, aquele que quer destruir o ser humano. Ele mente para o ser humano, né? Engabela o ser humano, mas no fundo ele quer destruir o ser humano. Então, é isso. Como em Deuteronômio 8 fala assim, eu coloco dois caminhos, um caminho da vida e um caminho da morte. Ele fala, escolha a vida, né? Deus está falando isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu cheguei ao ponto de aqui me humilhar, de vir aqui na terra, de passar calor, passar fome, né? Assumir a forma humana para morrer no seu lugar, né? Porque se eu não fizesse isso, você estava condenado nos teus erros, nos teus pecados. Todos nós, eu, você, todos nós, na nossa natureza pecaminosa, falha. Então, Deus, pessoal, virou homem para morrer no meu lugar, para levar a conta, a minha conta, para pagar a tua conta. Então, você precisa entender isso, né? E a salvação só acontece quando você reconhece, se arrepende dos teus pecados e confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Para quê? Para receber o Espírito dele, o Espírito Santo em você. Então, eu vou fazer uma oração e eu quero te convidar a orar comigo para hoje você tomar essa decisão, né, de se religar a Deus, amém? Pedir perdão, se arrepender e receber o Espírito Santo dele em você. Para você não ser, né, não receber futuramente a marca, né, pessoal? Ou você tem a marca do Cordeiro ou você vai ter a marca do Anticristo. Tá? E hoje, não precisa ser também só se você morrer hoje, tá? E a gente acha que nunca, né? A gente é imortal, né? Até o momento que você está num acidente, alguma coisa. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você vai morrer sem escolhido estar separado de Deus. E aí você vai estar separado para sempre, eternamente separado de Deus. É isso que é inferno, pessoal. O conceito de inferno é exatamente isso, separação eterna de Deus. Então, né, não faça isso. Quando você entende, é até lógico, né? Você fala, é só alguém completamente, né, enganado que vai querer esse outro caminho. Né? Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele e o Pai são um. Ele é o Pai. Ele está no Pai, o Pai está nele. Amém? Então vamos fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração e ora comigo, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque hoje eu entendi o propósito, Pai, do teu sacrifício na cruz do Calvário. E hoje eu me arrependo, Senhor. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso, Senhor, ser redimido pelo teu sangue, ser lavado, comprado. Pai, eu preciso, Pai, nascer de novo. Então hoje eu convido o teu Espírito Santo para vir habitar em mim, Pai. Eu abro, Pai, o meu coração, eu abro a minha vida para tu fazer morada, Senhor, para tu ser entronizado. Eu saio do trono da minha vida, não sou mais eu quem decido, Pai. Eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Oh, Pai, tu é Deus, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam, Pai. E eu quero, Pai, que a tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra na minha vida.
Então eu te reconheço, Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Só Tu pode me salvar, eu não consigo me salvar e nada no mundo consegue me salvar se não for, Pai, o teu ato de amor na cruz do Calvário, o Teu sangue derramado, Pai. E eu, Pai, recebo, Pai, esse sangue que hoje me lava e me purifica de todo pecado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque Tu me compraste, Pai, por um alto preço e agora eu sou Teu filho, Pai, eu sou propriedade exclusiva Tua, Pai. Eu peço, Senhor, a partir de hoje me conduz, dá ordem aos Teus anjos ao meu respeito, me dá sabedoria, Pai. Renova a minha mente, Pai, renova as minhas emoções, meus pensamentos, para que eu, a partir de hoje, ande segundo o Teu querer, a Tua vontade, Pai, para glorificar o Teu nome e levar o Teu evangelho aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço, eu peço, escreva meu nome no livro da vida, Pai, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo, Pai, que eu faço hoje uma nova e eterna aliança contigo, Pai, no Teu nome, na autoridade do Teu santo nome e no Teu sangue, Jesus. Obrigado pela salvação, pela Tua graça, Pai, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez com fé, é a única coisa necessária para que hoje, para que tenha acontecido um milagre nesse momento na sua vida. O Espírito Santo entrou dentro de você, agora você passa a ser templo do Espírito. Amém. Viver em unidade com Deus, agora você tem livre acesso ao Pai, você pode entrar na presença de Deus, orar. Então, compre uma Bíblia, né, para você ler, para você se alimentar. Isso aqui é alimento, pessoal, é comida, né? Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, né? Então, isso aqui é mais importante do que comida, na verdade, tá? A comida espiritual. Compre uma Bíblia, claro, né? Você vai ter dúvidas, né? É um novo momento, literalmente um novo nascimento, então você precisa de estar na tua família espiritual. Da mesma forma que a tua mãe e teu pai cuidaram de você quando você nasceu, você precisa de irmãos mais velhos, né? Pessoas, pais na fé, mães na fé, gente que vai te ajudar nessa nova caminhada, vai estar do seu lado, vai te discipular. Mas para isso tem que ser uma igreja bíblica, uma igreja que prega o que está aqui. Não adianta uma falsa igreja, pessoal, que prega comunismo, que prega, né, ideologia de gênero. Tem cheio de falsa igreja. Então não. Busque uma igreja, né, onde a Bíblia é pregada e de uma forma um pouco mais sutil, que reconheça, obviamente, que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então, quando for visitar, pergunte. Eu sempre falo isso aqui porque é um básico, mas pergunto, vocês creem que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se falarem, não é bem assim, não, pode ser bonito, o lugar pode ser, né? Não é, pessoal, é heresia, tá? Foge, é seita, não é. Então, você tem que, né, quando você for perguntar, eles falam, não, claro, óbvio, essa aqui, a nossa doutrina é ser amém, então, né, participa, visita e vê se é o lugar, mas com certeza eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir a uma igreja local para você estar, né, inserido na comunhão dos santos, amém? Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, pessoal, a gente já encerra nosso vídeo de hoje, né? Novamente, lembre dos quadrinhos, pessoal. Você quer um resumão divertido de tudo isso, né? Em vez de ler o livro, vê o filme, né? No caso, vê o quadrinho, que é mais fácil do que ler esse bando de livro aqui, mas eu coloquei aqui mastigadinho para vocês. Então, muito divertido. Você vai ler, vai rir, vai chorar, vai se emocionar. É muito legal, tá? Então, entre em contato para vocês adquirirem. E não esqueçam que dia 5 de outubro, Rodeio Rock está nas telas de cinemas e vocês também vão gostar bastante. Vai ser aí 2 horas de diversão nos cinemas, tá bom? Então é isso, pessoal. Deus abençoe. Uma excelente semana para vocês. Até quinta-feira. Tchau.